Olá, meu amigo reparador, sou Alfredo Demité. Estou aqui novamente no segundo episódio na nossa série, né? Eletrificação ou descarbonização. O que vai acontecer realmente? O que vai impactar no nosso mercado, na nossa reparação no futuro, né? Bom, nós terminamos o primeiro episódio falando que o Elon Musk, né, o cara mais rico do mundo, defende usinas nucleares para o futuro na energia limpa, né? Nós falamos no último vídeo. E também uma coisa bem estranha, onde na Noruega, grandes incentivos para comprar carro elétrico, o governo tirou os impostos, vendeu muito carro elétrico, só vende carro elétrico e agora o governo quer taxar, porque agora ficou sem dinheiro no caixa. Então uma coisa que é para ajudar, daí dá incentivo, dá subsídio, e agora o governo está reclamando que não tem caixa, dinheiro para manter o Estado. Então umas coisas que não fazem sentido, né, nesse tipo de... E o próprio Elon Musk falando de retomar as energias nucleares. Hoje a tecnologia está tão avançada, então nós paramos a conversa aqui nesse último slide. Então, nesse período desse vídeo que eu gravei, e hoje, né, que nós estamos gravando mais esse vídeo, veio uma reportagem na Valor Econômico do presidente da GM. O presidente da GM é Santiago Chamorro, que já foi presidente aqui isso na América Latina, ele é presidente. E uma das frases dele, eu estou até aqui com a notícia, né? Chamorro rejeita a ideia do carro híbrido e diz que a vez o Brasil chegará quando o custo cair, né? Então, ele disse que o Brasil tem condições de fabricar carro elétrico, né? Que ele acha que o híbrido seria uma tecnologia intermediária, né? Então, aí você olha para o Volkswagen, ela defende o carro híbrido flex, etanol, né? Como nós falamos no outro vídeo. Já a Stellantis também. Quer dizer, então, as indústrias, as montadoras, têm suas preferências, as suas competências, e essa é uma discussão que ele diz, né? Então, ele acha que o carro elétrico, né, 100% elétrico, superior ao híbrido. Ele cita, assim, estudos globais, mas ele não cita qual, nem os números, né? Então, ele acha que isso é melhor, que o Brasil poderia, assim, tem condições, ela tem fontes aqui de minérios, tem lítio, né? Tem tudo isso, tem cobre, né? Cobre normalmente tem mais na China, mas tem cobalto e níquel no Brasil. Então ele acha que a gente tem condições de fabricar o carro elétrico aqui no Brasil. Então ele acha que nós vamos passar, não precisa passar por esse estágio, espera cair os custos que nós vamos entrar com o elétrico, vai realmente atingir nossa descarbonização por esse caminho, né? Ele também, ao mesmo tempo, na entrevista, né, acho que vale a pena vocês lerem, ele também não critica os concorrentes dele, né, que mostram interesse nos carros híbridos a etanol, né? Então, isso é uma discórdia que tem no setor de montadores, cada um tem a sua preferência, né? Então, ele acha que isso tem opinião diferente somente, tá bom? Então, eu acho que vale a pena, né, ler, porque é exatamente o contraponto do que nós vínhamos falando. Não, melhor para o Brasil é o híbrido etanol, né? Ao mesmo tempo, ele cita aqui também que, como o Brasil, a energia elétrica gerada é muito renovável, né? Sendo hidrelétrica, eólica crescendo, solar crescendo, você pode ter o carro elétrico aqui. O carro elétrico é a bateria. Ainda a bateria precisa de minérios, precisa de lítio, de cobre. Tem outros problemas, não é só ser renovável na energia, mas a questão de fabricação das baterias. Então, são contrapontos dessa conversa, dessa doideira que é a descarbonização e a eletrificação. Então, quisemos trazer para vocês esse assunto, foi dia 5 de julho, né, aqui no Valor Econômico, então valeu a gente trazer um pouquinho. A GM está, como vocês acompanharem, está com as suas mídias falando sobre carro elétrico, então vale a pena acompanhar, é uma outra ideia, um outro caminho. Bom, por outro lado, saiu também nesse período uma reportagem com o presidente da ICMM, né? É um conselho internacional sobre metais e mineração. Controla basicamente 30% dos minerais, né? Metais pelo mundo. Esse cara, Dawan, diz o seguinte, né? Que carro elétrico vai mudar a mineração. Aqui nós falamos no primeiro vídeo também, né?
que o volume, a necessidade de mais cobre, de lítio, vai crescer absurdamente. Então, ele fala o seguinte, ó, a produção, por exemplo, de cobre é de 20 milhões de toneladas por ano. Desses 20 milhões de toneladas, 4% vai para a indústria automobilística. Se o negócio realmente do cobre, a partir de 2030, toda essa questão do elétrico, desculpa, né, a partir de 2030, vai precisar de 12% de cobre, vai ser utilizado na indústria automobilística para fabricar o quê? A bateria. E aí os preços vão subir. Né? Então, o que acontece? Vai mudar a mineração porque a oferta e demanda vão entrar em conflito. Vai ter muita demanda para pouca oferta, aí os preços vão subir. Então, a questão de baratear o carro, se for pensar no cobre, em alguns metais, isso talvez não aconteça, tá bom? Aí ele fala o seguinte na questão do lítio, né? As baterias elétricas têm a produção global hoje de lítio é de 500 mil toneladas. Em 2023, ano que vem, a estimativa é que a demanda anual flutua entre 2 milhões e 2,2 milhões de toneladas. Vai multiplicar por 4 o consumo de lítio. Como resultado, o preço do lítio vai subir. Tá? Então, esse conflito que está tendo da demanda e oferta e vai mudar o mercado de mineração. Ele falou, opa, e nós falamos no outro vídeo, né? E aí? Vocês estão contando com... Não vai ter minério, não vai ter cobre, não vai ter lítio suficiente para toda essa demanda que vocês estão projetando nessa transformação da matriz, tá bom? Também aconteceu nesse período, a noticiário que vocês devem ter acompanhado aí na Europa, de liberar a queima novamente de carvão, porque não dá tempo, obviamente, a questão com a guerra, né, está atrapalhando o consumo de gás, né, ou o uso do gás, devido às sanções econômicas. Então, sabe-se que a demanda continua de combustível fóssil, a gente falou no primeiro vídeo. Então, aí a Europa liberou o consumo de queimar mais carvão, né? Então, aí fica no contraponto. Poxa, peraí, eu preciso salvar o planeta, e aí como é que fica? Então, aí vale a pena o Fernando, que esteve também no nosso primeiro vídeo, Fernando Urch, tem um canal de YouTube dele que é fantástico, e ele tem um vídeo lá que eu recomendo vocês assistirem, que é a crise energética que está sendo fabricada, o questionamento que ele faz. Então ele mostra bem o que está acontecendo com a demanda, né, com os preços, né? Então ele explica bem, será que isso aí foi inventado, foi fabricado, né? Então ele tem um contraponto muito interessante. Nós vamos colocar um pedacinho aqui do vídeo para você assistir, né? Mas recomendo que você assista todo o vídeo dele, que é muito bacana. Vamos lá. A emissão de carbono agora onde a Europa e talvez os Estados Unidos começam a religar usinas térmicas movidas a carvão. Então essa é a ironia dessas políticas de transição energética. Mas a pergunta que se faz e eu vejo alguns comentários dando a entender nesse sentido, será que essa crise toda está sendo fabricada? Eu diria que sim e não. Não no sentido de ela foi criada e todo mundo que adotou essas políticas e que promoveram essas políticas sabiam que esse seria o resultado e que deliberadamente instituíram essas políticas para trazer inflação, desigualdade, pobreza e até mesmo emitir mais carbono. Então, nesse sentido que eu rechaço a ideia de que foi uma crise deliberada com esses efeitos intencionados. Mas sim foi uma crise fabricada porque as políticas desta transição energética inevitavelmente levariam ao cenário que hoje o mundo inteiro está vivendo. E a gente vê como o Ocidente, especialmente os Estados Unidos e Europa, ainda segue insistindo nessas políticas, o que é lamentável porque, por conta dessas atitudes, dessas ações todas que estão sendo tomadas agora, nós não resolveremos o problema de petróleo elevado, gasolina e seus derivados, não no longo prazo. Pode ser que no curto prazo, até sim, com elevação de juros, uma eventual recessão na Europa, que está cada vez mais certa, nos Estados Unidos com menos probabilidade, mas também cada vez mais provável, isso pode reduzir o preço de petróleo, sim, mas não vai resolver o fornecimento de longo prazo, que é realmente o que nós precisamos para dar conta da demanda de combustíveis fósseis, que essa não foi embora. Vocês observaram, né? Incrível o que está acontecendo na questão da Europa na energia, né? Não tem jeito, a demanda é muito alta ainda desse combustível fóssil.
ótimo, todo mundo realmente quer que a coisa melhore, que a gente diminua a emissão de CO2, mas o tempo aí pode ser que não seja esse que estão se projetando ou estão colocando como meta, né? Tá bom? Então, muito bom a do Fernando, esse comentário dele. Depois assistam lá o vídeo inteiro, vai valer a pena. O canal dele é muito legal. Ele fala muita coisa sobre economia, sobre empreendedorismo, né? Questão de bitcoins, quem está interessado em saber sobre isso, é muito bacana o canal dele, tá bom? A gente assiste direto aqui. Bom, também teve um comentário no meu primeiro vídeo, né? Essa capacitação profissional, oficina e cursos, obrigado aí pelos comentários. Então ele está falando aqui, né, que o mundo está mudando, né? E quem não estudar, quem não se planejar, né, investir, desenvolver novas tecnologias vai ficar para trás. É isso mesmo, né? Não tem o nome da pessoa, mas agradecer aí o comentário. Então, precisamos de educação, de entendimento, de estudo, novas tecnologias, é fundamental. Então, obrigado pelo seu comentário aí no vídeo. Continue colaborando aí com a gente, com sugestões. Então, muito obrigado aí pelo comentário. Nós também tivemos uma surpresa nesse período, o nosso podcast, lá com o Tonella, feito em outubro do ano passado, 2021. E esse corte, está lá o Cortes Podcast da MTE, o carro elétrico ou não é viável ou a crise não existe, né? O Tonella jogou essa frase que me impactou. Nós tivemos muitas visualizações nesse corte, são mais de 60 mil. E aí ele falou aquilo, a gente foi ouvir realmente o que ele falou, né? E sem a guerra, né? Então aí o Tonella, em cima desses comentários todos, ele citou: o futuro estava mais próximo do que eu imaginava. Há 8 meses atrás, né, em outubro do ano passado. Com o conflito OTAN-Rússia, a saída que a Europa encontrou para sua crise energética não foram placas solares nem energia eólica. Voltaram ao bom e velho carvão, né? Então o Tonella contribuindo aí, ele falando isso em outubro, sem acontecer a guerra, e é o que está acontecendo, queimando mais carvão, né? E aí também, bastante comentários, o Daniel Granconato, né, lá no canal, nesse vídeo nosso lá com o Tonella, engenheiro, né? Ele acha que também converter energia mecânica em elétrica. Ele acha que, uma coisa que ele falou, né, que o carro a combustão ainda vai poluir menos, dependendo da tecnologia. Ele comenta até que o híbrido tem até nos trens desde a década de 30, né? Quer dizer, então, interessante esse comentário dele. Agradecer também ao Daniel. O João Aércio também comentou, acho que a combustão não vai acabar, né? Eu acho que ele vai continuar. A Embrapa tem uma tecnologia com a cana que produz muito mais e com melhor octanagem. Esse é o futuro. Então, obrigado aí, o João, pelos comentários. Isso é muito importante. O Paulo Mariano, concordo, né? Até em partes ele concorda com o Tonella. A Tesla já previu isso e instalou milhares de carregadores nos Estados Unidos, né? A Tesla tem esse conceito. Gera sua própria energia por meio de painéis solares. Faz sentido, né? Eu tenho um carregador, tenho energia solar alimentando esse carregador, não estou usando a energia da rede. Aí faz sentido você ter um carro elétrico, né? Tá? Até adotar em todos os lugares, né? A infraestrutura elétrica, né, vai demorar. Então, no Brasil, naquele vídeo no nosso primeiro vídeo com o presidente da Raizen, ele fala de 300 bilhões de reais que nós necessitamos de colocar infraestrutura no Brasil inteiro. Por isso que ele defende a questão do etanol, porque etanol já estão em todos os postos no Brasil inteiro. O Brasil é imenso, né? Então, esse é um ponto aí que o Paulo Mariano comentou. Obrigado aí pelo comentário. Saiu também, não deu tempo de a gente colocar aqui na nossa apresentação, mas uma nota de jornal aqui. De olho na eletrificação, direção da Anfávia visita reservas de lítio, né? No Brasil na Minas Gerais, nós temos várias reservas de lítio, né? Então o Brasil também tem essa vantagem, nós temos lítio aqui, né? Bom, a Anfávia, acho que todos sabem, né? A Associação dos Fabricantes de Veículos no Brasil. Então ele fala uma coisa assim, que o Brasil tem o lítio, mas para preservar o Brasil, o que acontece, né? A gente é um fabricante de automóvel, né? Basicamente é a nono fabricante de automóvel, nós chegamos já a ser sexto já, né? Então nós temos o quê? Siderúrgica, você tem engenharia, você tem educação, você tem Senai, você tem formação de engenharia, você tem as fábricas, tem engenheiro, né? Projetistas. Então a gente não pode perder a indústria que transforma pedaço de ferro, qual que seja qual for, em um automóvel, né? O Brasil tem essa tradição
é um dos fabricantes, uns players do mundo. Então, com a eletrificação, a gente não pode perder também isso, porque isso é um grande gerador de riqueza para o país, né? Então, ele acha o seguinte, né, que para preservar o nosso parque eólico, nós temos que continuar produzindo, continuar ainda tendo o lítio, mesmo que venha o carro elétrico puro, que a gente participe desse processo, né? Então, também não temos que exportar só o minério, mas porque a gente não pode exportar não o lítio sozinho, mas ele transformado, ele já em bateria, né? Fabricar para o Brasil internamente ou fabricar para o mundo. Então, o Brasil, essa é a preocupação da Anfávia, né? E ela também diz aqui que ela aceita qualquer dos seus associados a maneira que for de fabricar. Se vai escolher mais o híbrido, mais o elétrico. Você viu que nós falamos, o presidente da GM acha que é mais o elétrico, o da Volkswagen acha que é mais o híbrido. Então, ela é o seguinte, olha, depende de cada um. Vai ser uma variedade muito grande de modelos, né, entre elétrico e híbrido. Então, a Anfávia, assim, concorda com qualquer iniciativa nesse sentido de um de seus associados, tá bom? É uma coisa que é interessante que ela fala aqui no finalzinho da nota. O híbrido flex é uma tecnologia interessante e pode acelerar o processo de descarbonização. O bad guy, vamos dizer, o garoto ruim, né, não é o motor, a combustão, são as emissões. Quer dizer, o grande mal que nós estamos combatendo é a emissão de CO2. Se for com uma maneira com híbrido, com etanol, se for com elétrico, motor não faz mal. Importante é o que a gente abaixe as emissões de CO2 para o bem do planeta. Esse é o objetivo. Então, seja qual tecnologia for usada, para cada país vai ser um modelo. O importante é isso, é descarbonizar o que nós queremos e não eletrificar toda a frota. Tá bom? Bom, gente, era isso aí o recado. Obrigado por estar acompanhando nossos vídeos. Se tiver algum comentário, alguma sugestão, alguma coisa que vocês assistiram ou ouviram e acham interessante, por favor, contribua, para a gente ter esse alinhamento dessa conversa sobre descarbonização ou eletrificação. Tá? Nós estamos acompanhando bem de perto, em qualquer novidade nós voltamos aqui. Muito obrigado e até a próxima.